bem-vindo ao nosso Endovlog. O caso de hoje é de um paciente que chegou com um abscesso em evolução. Esse paciente aqui estava com tanta dor que ele relatou que nas últimas 24 horas ele finalizou quase uma cartela inteira de GESIC e a dor não cessava. É um caso em que esse paciente ele foi submetido a um tracionamento do canino. Então é um procedimento aí da ortodontia, um dente que estava lá no céu da boca, não estava na posição adequada. Foi feito alguns anos atrás, uns 5, 6 anos atrás, e ele chegou até mim com essa imagem radiográfica aqui. Aqui é o estado inicial, então a gente observa uma grande perda óssea aqui, existem outras radiografias que depois eu posso compartilhar. Vemos que esse dente estava com uma necrose pulpar, uma reabsorção apical, provavelmente por conta dessa movimentação ortodôntica, mas sendo mantida pela infecção que estava dentro desse dente. Quando a gente abriu, saiu muito exudato sanguinolento, uma quantidade exacerbada. Eu fiquei quase a consulta inteira fazendo com o sugador dentro do dente para remover aquele exudato. Fiz o preparo biomecânico em toda a extensão do dente. Se eu tenho uma infecção e eu tenho aqui perda óssea em decorrência dessa infecção, é muito importante que a gente faça a remoção completa, uma limpeza completa desse dente. Né, que a gente não tenha medo de instrumentar. Hoje o que a literatura traz pra gente, que o flare-up, ou seja, aquele abscesso entre sessões após o atendimento, ele ocorre em decorrência da permanência de micro-organismos de tecido. Em casos de canais em que a instrumentação foi incompleta, existe uma chance maior do paciente apresentar um abscesso pós-consulta. Nesse caso em questão, o paciente ele já estava com um abscesso em evolução. Essa é uma radiografia mais atual da última vez que o paciente veio, uns 2 meses atrás, em que a gente já observa um padrão de formação óssea, que nos deixou muito feliz e favorável frente ao prognóstico que o caso está tomando. Dessa resposta favorável dos tecidos, essa formação óssea, o paciente está sem qualquer sinal ou sintoma, isso fez com que a gente optasse por acompanhar mais esse dente antes da realização de uma possível cirurgia, para que a gente pudesse dar tempo para esse organismo se reestabelecer, para que tivesse uma formação óssea. Esse paciente ele foi orientado quanto da possibilidade de uma complementação cirúrgica diante da complexidade desse caso. Mas antes disso, a gente precisava controlar essa infecção. Fizemos inúmeras trocas da medicação intracanal. Então, inicialmente, eu utilizei o formocresol porque ainda apresentava ali exudato e eu fiquei com receio da pasta de hidróxido de cálcio fazer uma barreira física impedindo que esse exudato suba ali para a região do dente e piore a dor dele. Depois que eu observei uma redução da presença desse exudato, comecei a fazer trocas periódicas da pasta HPG. Mais é do que a pasta contendo hidróxido de cálcio associada ao PMCC, que é o paramonoclorofenolcanforado, a um veículo viscoso, que o veículo de escolha foi a glicerina, e eu coloquei um pouco de iodoforme para dar ali a radiopacidade, para que a gente pudesse observar a pasta melhor radiograficamente. Trocas de forma mensal, foram 3 trocas, e hoje o paciente retorna para uma provável finalização do caso. Mas a finalização do caso vai ser feita de uma forma diferente e vocês vão ver por quê. Aqui é uma radiografia antes, né, que a gente observa bastante perda óssea. Essa radiografia que ficou meio angulada, não está exatamente na mesma posição, mas a gente já percebe bastante formação óssea aqui na distal da raiz e um trabeculado aqui novo, né, uma neoformação, uma melhora nessa região. Percebam aqui o quanto está escuro e aqui a gente já observa que já está mais cinza, porque está formando osso, é um osso novo aqui sendo formado. Então, ó, muito legal.
Bom, nesse caso, como o paciente ele tem uma reabsorção, não temos imagens tomográficas, eu vou cortar o meu pescoço e eu não vou falar o motivo. O motivo é que o paciente não fez. Mas eu acredito que essa reabsorção, ela já tem ali perfurado, então existe uma comunicação com o tecido. Como que eu observo isso? Toda vez que eu tento secar no comprimento total do dente, ainda há a presença de exudato lá nos terços apicais. Por conta disso, a minha conduta vai ser obturar no comprimento do dente acima dessa perfuração. E eu vou utilizar um material biocerâmico, um cimento de silicato de cálcio, que é um material que, na presença de umidade, ele tem ainda suas propriedades mantidas, ele tolera bem a presença de umidade e caso esse procedimento falhe, por algum motivo a gente tem aí algum sinal e sintoma de que a infecção ela ainda permaneceu, nós iremos, num segundo momento, fazer uma cirurgia apical e remover esse terço apical problemático. Trabalhando acima daquela perfuração com 20 milímetros que eu medi na radiografia, a gente percebe que o conduto está 100% seco. Se eu vou além, né, lá nos tecidos periapicais, próximo daquela perfuração, ainda a presença do exudato. Por conta disso, eu vou obturar nesse comprimento aqui com cimento à base de silicato de cálcio reparador. Toda vez que a gente vai utilizar um cimento à base de silicato de cálcio, antes de obturar, a gente precisa fazer uma irrigação efetiva, uma irrigação adequada com soro para remover todo e qualquer resquício de EDTA. O EDTA é uma substância que quela íons cálcio e o cimento de silicato ele é feito ali de íons cálcio. Então o EDTA ele pode afetar as propriedades físico-químicas desse material. Por conta disso, fica aí a importância da gente fazer uma última irrigação efetiva, muito ativa, com alto flow rate, que nada mais é do que uma injeção dessa substância com intensidade para gerar ali uma renovação bem intensa. Eu vou utilizar esse cimento Simon HD, então é um cimento polilíquido que tem uma plasticidade um pouco melhor, que facilita para que a gente possa introduzir esse material dentro do canal radicular. Então a gente vira uma cápsulazinha assim. Vou colocar uma gotinha aqui perto e 2 gotinhas longe. E a gente vai fazendo a aglutinação polilíquido com uma espátula macia. Essa espátula é uma espátula específica para isso. Eu vou utilizar um porta-amálgama para levar esse MTA lá em posição. Então, eu coloco aqui e levo em posição e ele vai empurrar, e preenchendo todo o conduto com ele. Vou usar um calcador já na medida certa. E também um cone de papel absorvente que vai ajudando a calcar e também limpando as paredes. Finalizei, já tô no meu cafezinho, deixa eu contar pra vocês o que eu fiz. Aqui a gente tem uma imagem antes, a gente consegue observar, eu vou depois postar essa imagem melhor, mas existe uma melhora aqui no padrão da perda óssea. Olha na distal e olha que a gente já vê um trabecular ósseo novo aí sendo formado. Então, o que eu optei por fazer? Eu percebia que aqui nesse terço apical, nessa região da perfuração, dessa reabsorção, ainda havia a presença de exudato. Mas quando eu trabalhava aquém dessa região de perfuração, o canal estava seco. Então eu optei por obturar completamente esse dente com MTA, ou seja, um cimento de silicato reparador, tá? Eu preenchi porque hoje a ciência respalda a gente com relação a esse tipo de obturação, em que eu utilizo o MTA em todo o comprimento daquele dente sem utilizar a gutta-percha e cimentos resinosos ou cimentos endodônticos convencionais. E quais são as vantagens de se obturar, de se fazer um tratamento dessa forma? A literatura traz que isso aumenta a resistência desse dente. Além disso, o MTA ele é um material bioativo. O que é isso? Ele estimula que os tecidos ali liberem, formem hidroxapatita. Então é como se ele interagisse de uma forma química com a dentina, formando ali como se fosse um monobloco
tendo um efeito tanto biológico quanto de resistência. A gente sabe também que o MTA, quando ele é hidratado, quando a gente associa a água a esse pó, ele forma um gel, que nada mais é do que o hidróxido de cálcio, liberando íons hidroxila naquele meio, tornando esse meio mais alcalino, ou seja, favorecendo a ação antimicrobiana e também tendo uma ação biológica e estimulando a formação óssea e estimulando a formação de cimento. Então, nesse caso, eu optei por obturar todo o canal com esse material por conta da sua ação biológica e também por esse reforço mecânico. Porque eu não quis também utilizar os cimentos obturadores convencionais, gutta-percha, fazer só um plug apical, porque eu teria mais trabalho, né? Eu teria que fazer o plug apical, limpar e colocar outro material. Então eu não vi sentido, sabendo que hoje a literatura já me respalda com relação a esse procedimento. A questão é que o cimento à base de MTA, o cimento biocerâmico, ele tolera ambientes com umidade, que é o caso desse dente. Então é um dente com complexidade que pede um olhar um pouco mais cuidadoso. Muitas pessoas podem questionar e falar: ai, mas se precisar retratar, como que eu tiro esse material? Realmente é muito mais difícil tirar esse material e o meu objetivo com esse tratamento é não retratar. Eu usei todos os protocolos de desinfecção possíveis e imagináveis para que a gente tivesse sucesso na infecção. E caso esse caso fracasse, caso eu tenha a presença de sinais e sintomas de que há a persistência da infecção, como a presença de fístula, dor, inchaço, nós iremos intervir agora cirurgicamente, não mais via canal. O paciente está ciente com relação a isso, ele sabe que a gente vai acompanhar, que é uma tentativa previamente a necessidade de uma cirurgia paredodôntica, em que a gente iria tirar esses últimos milímetros apicais, essa região aí de complexidade, que a gente tem uma reabsorção. Deixa aqui nos comentários o que você achou da minha conduta, o que você faria de diferente, e se você gostou desse modelo de conteúdo, desse vlog, deixa aqui para eu saber se vale a pena a gente continuar gravando e compartilhando casos como esse. E além disso, nos sigam nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, para que você possa se atualizar com relação a novos protocolos da endodontia, tudo isso embasado pela evidência científica.